Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Juliana Girão e esse é o Urbicast, o podcast da Urb News. Aqui, a notícia te acompanha aonde quer que você vá. No episódio de hoje, a gente vai conversar com uma das maiores lideranças das favelas brasileiras. Ele foi por mais de 10 anos presidente da Central Única das Favelas, nacionalmente e globalmente. Hoje ele é um dos conselheiros da CUFA, é também empreendedor, empresário, escritor, produtor cultural e ativista. Ele nasceu aqui em Fortaleza, na favela das Quadras, é um ex-lavador de carro e, no ano passado, foi eleito uma das 500 personalidades mais influentes da América Latina. Eu estou falando, gente, do Preto Zezé. Preto Zezé, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast, ao Urbicast. É uma honra estar te recebendo aqui, viu? Oi, deu eu que certo, agradeço né? o convite, deu certo. E já vamos começar falando de coisa boa. Falando de coisas assim bem atuais, né? A gente até estava conversando um pouquinho antes de começar a gravar, né, que você foi um dos responsáveis pela vinda da Beyoncé, da cantora americana, aqui para o Brasil, né, recentemente, em dezembro do ano passado. Ela esteve aqui, lançou o documentário dela. E vocês vieram à tona aí com a parceria com a CUFA, né, que na verdade já existia há um tempo atrás. Sim. E eu queria que tu falasse um pouquinho dessa experiência agora recente de trazê-la, como é que foi esse esquema aí? A parceria ela existe desde 2003, né? Aliás, 13, que foi a última vez que a Beyoncé veio no Brasil, veio em Fortaleza, no Castelão. A gente teve uma experiência muito bacana, porque a Ivete, que é uma das diretoras da Parkwood, que é a parte comercial e entretenimento, e a Ivy, que é a presidente da fundação, elas foram na favela, conhecer os jovens, conhecer a gente. E foi Isso em 2013. 2013. Foi mais ou menos um processo que já era muito a gente ir pro show da Beyoncé naquela época, né? Eu lembro que a gente teve até um problema na favela, que foi... A gente, anunciou agora que ia levar algumas pessoas pro show no outro dia. Então, quando foi no dia de março, a Centro Social ligou, desesperada, porque era para levar, 12 crianças só, adolescentes, jovens do projeto. E tinha uma fila com mais de 300 lá, que aí o povo à noite vazou a notícia e todo mundo queria ir. E aí foi um desespero, aí ela me ligou e pensou, o que a gente faz? Eu falei, vou pensar aqui aí. Demorei uns 15 minutos, voltei, começa a perguntar quem sabe cantar 5 músicas em inglês da Beyoncé. Já caiu metade. A gente foi e acabou que os critérios que a gente foi criando a partir disso reduziram até os 12. A gente foi pro Castelão, passamos o dia inteiro com a equipe dela lá. Foi muito bacana, todo mundo dançarino, conhecemos a produção, era uma equipe de 158 pessoas na época, era um negócio já gigante. O tamanho que ela era, e foi muito bacana. E daí começou essa relação de... E nessa visita de 2013, vocês visitaram aqui em Fortaleza as favelas? elas enfim, foram lá no Lagamar na época. A gente, o curso de dança era lá no Lagamar. E aí a gente foi pro show, conheceu o pessoal e depois encontrou com ela. O mais interessante é que eu era o único que sabia que ela ia aparecer lá. É sempre camarim. Uma surpresa, então, né? Só que tudo bem, tá tudo certo. Só que a gente entrou no camarim, senta com os pivetes, o pivete senta assim, daqui a pouco eu olho os pivetes, 12 adolescentes, tudo chorando ao mesmo tempo. Era aí quando eu olhei de lá da Beyoncé, eu tava desse lado aqui já, quase que eu caio. Então foi sempre de surpresa. Essa vez agora, a CUFA cresceu muito, né? Principalmente devido às nossas ações na pandemia. Só para você ter ideia, a gente estava em umas 870 favelas em 2019 para 2020. Chega em 2023 com mais de 5 mil. Então é uma loucura, assim, um negócio que a gente teve que aprender muita coisa. A gente arrecadou R$1 bilhão em comida, gás, água, construímos barco, construímos balsa, fomos de norte a sul, atingimos aí um número de uns 20 milhões de pessoas no Brasil, principalmente mulheres, mães solo, estavam precisando de ajuda nesses 3 anos de pandemia. E isso fez a CUFA muito grande. Quando elas vieram agora, não tinham dimensão do tamanho que estava a CUFA. Então, estou lá na internet, aí entra a Ivy, depois de não sei quantos anos, estou com um plano, mas ninguém pode saber. Eu falei, então é agora, vamos. Aí era esse o plano. A Ivy é a diretora da fundação. E ela queria, porque ela já tinha escolhido, a Beyoncé lançou um programa, um edital de apoio a empreendedores e à educação no Brasil. Ela está fazendo isso no mundo todo, ela colocou $1 milhão nessas ações. E elas vinham entregar os tipos cheques de crédito para os jovens empreendedores que venceram o edital.
que eram, acho que uns 15 lá de São Paulo, iam visitar a Universidade de Salvador e queriam conhecer a experiência da CUFA também nesses 3 lugares. Então, Salvador, São Paulo e Rio. E aí eu fiquei operando essa vinda. Você foi um anfitrião? E aí levei elas em São Paulo, lá no Parque Santo Antônio, levei ela no Complexo da Penha, lá no Rio de Janeiro, e levei ela lá no Curuzu, né, na sede do ILEAE, onde a gente aproveitou, fez lá para elas conhecerem o ILEAE também, né, que é uma das organizações pretas do Brasil mais antigas. Fizemos um encontro de empreendedores lá, que era o foco também delas. E elas queriam meio que visitar sem a gente preparar nada. Então eu disse, então se prepara que vai ser um dia comum da gente. Vocês vão estar lá, então no dia do Parque Santo Antônio que elas chegaram, é um dia de distribuição de cesta básica. Então elas também caíram na bala e foram distribuindo 300 cestas básicas lá em São Paulo e no Rio de Janeiro a mesma coisa. E aí ela conheceram os jovens que estavam nos projetos, as nossas ações. E a gente firmou, inclusive fizeram uma doação de R$150 mil no dia. E a gente firmou uma parceria oficial da CUFA com a Be Good, que é a fundação da Beyoncé. E essa parceria prevê exatamente o quê? Essa parceria prevê, o intercâmbio entre os jovens, as ações da Fundação com as ações nossas que trabalham com jovens e empreendedores, principalmente jovens pretos. Prevê também uma aproximação das nossas agendas, do que eles fazem, do que nós fazemos. E prevê principalmente essa coisa deles arrecadarem apoios, parceiros e recursos. Tem um aporte financeiro. Para ajudar as ações que a CUFA desenvolve no Brasil e também em outros países. A gente sugeriu que elas fossem parceiras da Expo Favela Internacional, que nós vamos fazer uma em Nova York, uma em Paris e outra em Lisboa. Esse ano? Esse ano. E elas toparam, então a gente já está preparando um reencontro agora em Nova York, né? Eu ia encontrar com elas agora, 17, lá em Porto Rico, mas aí acabou que está muito tumultuada a nossa vida aqui no Brasil, então vou deixar otimizar e levar até mais gente para encontrar lá em Nova York, visitar a fundação, já visitaram a gente, vamos retribuir a visita. Está estreitando o laço. Vem muita coisa aí. E vem coisas que eu também não vou poder dizer, eu lamento, mas que eu sei que vocês querem saber. Eu não sei, não posso comentar esse assunto. Mas uma perguntinha só para a gente depois partir para outro assunto. Perguntinha que não quer calar. Como é que foi guardar esse segredo da Beyoncé aqui no Brasil, né? Porque ela apareceu de surpresa, né? Em Salvador. Foi muito difícil, porque até hoje tem muita gente chateada. Gente, me perdoa, não podia dizer. Não podia falar para as pessoas o que ia acontecer. E foi uma situação muito difícil, porque a comunicação delas atuou da maneira da criação de expectativa. Então era tipo, tu tá assistindo uma série muito pegada e tu quer saber o que vai acontecer, e o cara corta e tu não ali, podia dar o spoiler, no né? final ali, né? E você fica, não, quero ver o outro episódio. Então era todo o tempo desse clima. Então tava todo mundo no cinema já enlouquecido, aí entra a Justina, que é a vice-presidente lá da empresa da Parkwood, e entra a Ivete, o povo já fica louco quando elas entram, né? E aí elas falaram que a CUFA, parceira, fala da parceria da gente e tal. E tava na sala de cinema. De repente a sala de cinema vira um show, né? Porque quando começa o documentário, os jovens ficam tudo loucos. E o povo dança, faz coreografia, o outro com a roupa, o outro vai para frente da tela e dança igual como ela tá dançando no filme. É uma loucura. E aí a loucura maior é que depois dali, antes de começar, o pessoal fala, no final do filme vai ter uma surpresa. Então pode ser tudo e pode ser nada. E o povo fica doido. O povo não sabe se é dentro do filme, se é depois, se vai aparecer alguém. Então fica aquele clima. E o povo pregado, né? Para saber o que vai acontecer. E no final disseram que quem estava dentro do cinema ia para uma festa privada somente para quem foi assistir o filme. Que era uma festa sobre o filme. E nessa festa a Beyoncé estava lá. Só que também ninguém sabia que ela ia chegar. E ao chegar lá, toda aquela movimentação, aquela decoração, todo mundo tirando foto. O pessoal para lá e para cá. Aí começa a penúltima etapa, que é a expectativa maior, se a Beyoncé está vindo ou não. Aí começa aquelas coisas, que nego viu um jato, que vira um jato saindo de Nova York para Salvador, daqui a pouco. E aí tem uma coisa para mim que é bem marcante, que é a Ludmilla, que ela não sabia que ia encontrar a Beyoncé. Tu conseguiu convencer a Ludmilla aí? Aí foi uma obra da Ivy que convidou a Ludmilla, e a Ludmilla foi com ela pro estádio, eu fui com outra parte da equipe ver o show da Ivete Sangalo no Rio, e elas duas jantaram e depois foram lá pro show da Ivete também. E aí o Renato, o padrasto da Ludmilla, me ligou e falou assim, pô, vale a pena a Ludmilla aí nesse negócio? Eu falei, vale, cara. Mas a mulher vai brotar lá? Eu falei, cara,
põe essa mulher no avião e manda ela embora. Ela vai ser embaixadora do Brasil para falar com a Beyoncé, mandar um recado para a Beyoncé. Não, pô, eu quero saber se a mulher vai ou não vai. Falei, porra, não sei, cara. Foi um negócio muito, né? Porque o Renato é um cara muito do meu parceiro, do meu coração. E aí, de repente, a Ludmilla foi. E aí, o que foi mais interessante foi que, ao chegar no aeroporto, né, a Ludmilla, ela estacionou o jatinho dela do lado do jatinho da Beyoncé. E aí a irmã dela, a Luana, mandou uma mensagem: Zé, tem um jato aqui, é o jato da Beyoncé? Aí disse, manda uma foto. Ela mandou, nossa senhora. Aí eu, cara, eu não sei, Zezé é ou não é? Eu disse, acho que é, né? Olha aí. Aí depois a Beyoncé botou aquela foto do jato com o cavalinho. E depois ela mudou o status de localização no Instagram para Salvador, Bahia. Pronto, aí virou uma loucura. Quando virou isso, ela já estava no lugar. Olha aí. Tava ela e o Jay-Z lá. Eu vi um comentário a respeito disso, que ela poderia ter feito esse lançamento em São Paulo, enfim, sim, que é o mais óbvio. Vindo para o Brasil, São Paulo é a capital do Brasil no sentido econômico, né? Enfim. Mas ela fez isso em Salvador, que é bem simbólico quando a gente pensa nos dias de hoje, assim, de regionalizar algumas questões, né? Assim, a gente está falando do Nordeste, a gente está falando do estado, eu não tenho aqui os números, mas, enfim, da maior população negra do nosso país, né? Então, assim, foi bem simbólico essa escolha de Salvador, né? Assim, para estar lá. É uma coisa que, para elas, para nós, é uma decisão a ser todo dia discutida. Para elas é o comum. Estar entre pessoas pretas é comum. Sim. Incorporar as pessoas pretas é comum. Valorizar os seus fãs no dia a dia é comum para elas. Então, todo o evento foi montado nesse pensamento. Então, para elas, não vamos escolher porque... Não, para elas é isso já. Isso não é uma decisão pontual. É uma coisa de princípio, que eu acho que é uma coisa importante. Uma coisa também que ficou muito marcante para mim, que eu acho, é que nem o meio de comunicação quanto essa história da Ludmilla com a Beyoncé. E as pessoas não se ligaram que a Ludmilla só existe por causa da Beyoncé, porque o apelido dela era MC Beyoncé, o nome que ela utilizava no início. Então, se não existisse a Beyoncé, a Ludmilla talvez não existisse hoje. Acho que a Ludmilla zerou, então, né? Assim, qual é o termo que usa? Zerou o jogo, né? Zerou a vida. Zerou a vida, né? Então, poderia ser esse o enredo, que para mim esse foi o enredo maior de tudo isso. Mas o importante que eu penso é que a gente tem uma mulher do tamanho que ela é e com as agendas que ela traz, e isso é muito importante. E se você vê, ela veio no Brasil, ela não falou nenhuma palavra agressiva, não entrou em nenhum tom de disputa de nada, de tensão, de polarização. Ela veio falar de amor, de agradecimento, de gratidão, de vínculo, de afetividade com os seus fãs, de agradecer as pessoas, agradecer a Bahia. Então, isso é importante porque ela abre um espaço para a gente dialogar com outros signos que não sejam os mesmos que a gente está usando aqui para ocupar espaços importantes. E eu acho que vou colocar também um estado do Nordeste do Brasil na visibilidade internacional, porque para onde ela vai, que ela se mexe, ela é um grande holofote, Sim. né? Então, acho que isso foi um ativo muito grande para, inclusive, o mercado nosso do entretenimento, as pessoas, as figuras públicas, né, da área do entretenimento nossa começarem a repensarem suas condutas. Eu vi que ainda houve muito questionamento de alguns artistas com elas. Eu falei, gente, ao invés de a gente se preocupar em questionar a Beyoncé, vamos fazer nosso dever de casa. Como é que a gente faz uma coisa, se não igual ou melhor que ela fez? Eu acho que isso é o que está em pauta. E Zezé, esse discurso aí que você falou dela, de vir dialogar, de fazer encontros, né? E, enfim, um discurso mais, digamos assim, de amor e paz, né? Assim, sim. É a forma também que você está há mais de 20 anos aí na cena, né, como uma super liderança aí nas favelas brasileiras, vindo aqui, né, da favela das Quadras. É esse também o modo que você encontrou, assim, de ser uma liderança? É porque, assim, a escolha de ser uma liderança não é assim, eu vou ser um líder, né? Um líder, ele precisa de legitimidade, ele precisa ser reconhecido como tal, principalmente pelos seus liderados, né? Mas tu nasceu Francisco José Pereira de Lima, eu anotei, viu? É isso, verdade. Onde é que tu se tornou preto, Zezé? Isso aí foi em 1900. Tem a ver com a liderança? Tem a ver com ir se formando, né? Você vai... você não nasce um líder, você descobre que algumas... Você vai descobrindo na caminhada, às vezes não dá certo também. No caso, a minha deu muito certo, não foi uma descoberta muito tranquila, mas na medida que eu fui descobrindo também, isso foi abrindo novos horizontes da forma de eu olhar as coisas ao meu redor e olhar para mim mesmo.
Então, o Preto Zezé ele vai nascer ali em 93 para 94, quando eu ouço uma música de rap chamada Nego Limitado. Então, você começa a refletir assim, uma porrada de coisas sobre você mesmo. Então, ali eu tinha 14, 15 anos, aí você descobre que é preto, descobre que aconteceu um monte de coisa na sua vida, de privação, de dificuldades, né? Porque para você foi mais difícil e para outros não, que estavam, às vezes, moravam na mesma rua, os moleques não passavam pelas mesmas coisas. Então, você começa a reeditar para trás uma forma, configurar o entendimento sobre o que você vivia, o presente, de saber para onde é que orienta, o que você vai fazer agora com isso, e para o futuro, quais são as escolhas, ambições novas que você passa a ter. Então, o rap ajudou um pouco isso numa época que a nossa geração era muito... Era uma geração de sobreviventes, na verdade, porque muitos dos meus morreram e outros foram presos. Então, sobraram poucos nossos da época, né? Tu escreveu isso no teu livro, né? Do Sim. teu grupo de 12 amigos. Por aí. 2 Por aí já estão sobrou. só 2, né? Estão vivos ou não estão presos. Difícil. Isso hoje é maior, inclusive, infelizmente, essa estatística, né? Os jovens estão morrendo mais cedo, inclusive, muita gente sendo presa e voltando pior para a sociedade. E essa coisa do líder, ela vem na medida que você começa a juntar mais gente a você, juntar mais gente parecida com você para fazer coisas em comum, para mudar a realidade que a gente vivia. Então, a gente não foi um líder porque se preparou num curso. Tá? A vida foi forjando a gente. E muita gente deu colaboração nisso, embora não esteja mais presente hoje, ou não esteja mais na organização. Mas muita gente colaborou com isso. E as pessoas são responsáveis também. O Zezé não é um resultado da atividade dele próprio. É um resultado de um monte de gente. Do conjunto, né? É uma paredinha com um monte de tijolo que cada pessoa colocou uma mão. E, de uma certa maneira, está no lugar certo. É isso. E no momento certo, para aquilo acontecer também, né? Aí tem a ver com algumas intuições, que aí tem a ver com as coisas que a gente aprende, tem a ver com a Dona Fátima, as orientações. A Dona Fátima é tua mãe. Técnica, né? Minha mãe. Ela é a tua maior inspiração. Escalava a gente no lugar certo. Aí não gostava muito não, né? Deu trabalho para Dona Fátima, hein? Nossa, imagina ela, mulher, criar 4 filhos homens numa favela, numa época difícil, numa época que todo mundo tinha muita ansiedade, a gente era muito ansioso de querer estar em todo lugar, de ser visto, de ser percebido, de ter os símbolos que a sociedade de consumo tinha para poder existir, para poder ser olhado positivamente. A gente não tinha como, muitas vezes a gente descarregava nela, por ela não ter condições de dar as coisas que a gente queria, e ao mesmo tempo a gente ia também na rua buscar para tentar se virar. E nessa busca, muitos dos nossos perderam a vida, né? Perderam a liberdade. Então, a gente ficou, quase que a gente também era um pouco isso, né? Escapamos muito disso devido a ela. Tu fala também aqui no livro, né, assim, porque para quem não conhece, né, a Favela das Quadras, ela fica no meio da Aldeota, isso. Que é um bairro rico, né, de Fortaleza, classe média alta. É o segundo bairro mais rico do estado. E fica também do lado de uma escola, colado com o Colégio Santa Cecília, né? Que é uma escola onde as pessoas... Onde os filhos dos ricos estudam. Exatamente. Então, tu ficava ali muito colado... De duas realidades. Com essa realidade, né? Assim, então, como é que foi lidar com isso, especificamente para você? E como é que isso... vou usar o verbo que você usou, forjou essa tua liderança. Assim, como é que isso te impactou? Isso me trouxe a dura realidade do Brasil muito cedo, que é a desigualdade. Então, você passava uma rua, você estava na quadra. 444 casas ali no lugar. Você cruzava a rua, você tinha uma escola só, que era do tamanho da quadra inteira. Do outro lado, você tinha uma outra casa, que hoje é um prédio, que era metade da quadra. Então, você via ali do outro lado da rua, até a gente botou até numa música na época, que o asfalto é quem demarcava a fronteira. Então, a gente via a abundância de um lado e a ausência do outro. A gente via coisa sobrando de um lado e coisa faltando do outro. Então, isso foi o tempo inteiro a marca de quem vive. Eu lembro que a gente ia procurar emprego, a gente escondia que morava na quadra. A gente botava outro nome. Então, inclusive, a quadra tem quadra Santa Cecília e quadra São Vicente de Paulo. Não é à toa, o nome de santo, às vezes, tirava um pouco do estigma também, né? Então, mas aí a pessoa perguntava, mas onde é isso? A gente dizia, ali nos Estados Unidos. Eu dizia, na quadra. Então, descobria de qualquer forma, não adiantava, né? E eu vi que isso também, depois que a gente começou a viajar, vi que era uma realidade também de quem vem desses territórios, que muitas vezes esconde o seu CEP para poder não ser bloqueado em alguma oportunidade de trabalho ou serviço, porque recai um estigma sobre esse lugar. Por isso que a nossa luta em apresentar a favela como potência é também uma oportunidade de apresentar uma outra leitura desse território. Que a gente já sabe que tem as dificuldades, que tem os problemas que tem, mas existe uma coisa além que as pessoas estão fazendo lá.
pessoas estão sobrevivendo, estão virando o jogo, estão fazendo acontecer. Mostrar esse repertório é uma forma também de forçar a mente da gente a olhar, quando olhar para lá, não ver só dificuldade, não ver só violência, não ver só bala comendo, não ver só tragédia. Ou, muitas vezes, o Estado, quando olha, vê como custo, ou o setor privado, quando olha, vê como caridade. Mas não, vamos ver como oportunidade. Você tem desenvolvido uma série de ações nesse território para produzir, na prática, esse olhar, como diz Marisa Monte, de dentro para fora e de fora para dentro. Um olhar da favela como carência, como potência e não como carência. Falando nessa potência, eu lembrei, eu tinha comentado contigo, né, que esse podcast, na verdade, a gente tinha pensado inicialmente em trazer você e a Tiziana Rolim, né? Sim. A ideia era essa troca, né, de duas pessoas de origens bem distintas, né? Tiziana Rolim é filha de empresários, enfim, né? É uma família empresarial aqui de Fortaleza, mas ela tem em comum com você esse ativismo, né? Assim, e essa coisa, quando tu fala de potência, me faz lembrar muito no trabalho dela atual, né? Na Somos Um, né? Tem até agora um projeto novo, que é o Zuni, que ela veio até divulgar aqui, que é de crédito para empresas sociais, não empresas de impacto, que ela chama, é esse termo, né? Que muitas delas vêm, de fato, da periferia, né? Assim, então, provocar essa mudança economicamente falando, né? Assim, e quando você fala de potência, tem tudo a ver com isso, né? Assim, de mudar a condição mesmo para andar com as próprias pernas e não... Acho que tem uma coisa que eu vou fazer um depoimento que eu nunca fiz sobre a Tiziana. Eu lembro que eu meio que fui o professor dela nessa área, né? Eu lembro que quando a gente começou essa conversa, eu fui pedir apoio a ela para um evento, acho que era Suburbão, que virou a Taça das Favelas depois, há muitos anos atrás. E ela, muito receiosa de entrar nesse lugar, né, que fazia uma provocação aos empresários de não trazer só brinquedos, só trazer coisa na época, brinquedo usado, da cesta básica, mas fortalece uma ação que desencadeia em desenvolvimento e protagonismo daquelas pessoas. Até porque a gente não queria ficar dependente, a gente não queria misericórdia, a gente queria liberdade. E ela falava que tinha medo porque podia o pessoal achar que ela queria ganhar dinheiro. Eu disse, mulher, para, tu já ganha dinheiro com as tuas atividades. O que eu estou te falando é o que a gente faz com parte desse dinheiro que tu ganha. Como é que isso é devolvido para a sociedade ficar melhor para todo mundo. Porque não adianta você construir aí os prédios mais bonitos e ter que gastar muito dinheiro em segurança privada para subir seu muro. Então a gente começou a produzir pontes. E aí a gente, aos poucos, foi fazendo coisas práticas para que as coisas acontecessem. E daí a gente acabou ficando muito próximo. Hoje eu fico feliz dela ser uma protagonista nesse setor dela empresarial, ela que traz um outro olhar sobre isso. Eu acho que é necessário, porque muita gente, às vezes, você precisa dos seus pares fazendo algumas coisas para você confiar e acreditar. Eu dizendo é uma coisa, quando ela diz a mesma coisa no grupo dela, tem outro impacto. Eu já tive com ela, com o marido dela, com o Edson Neto, meu amigo, e a gente discute sempre isso, qual é o papel de cada um de nós nisso, na colaboração, para produzir uma sociedade melhor, menos desigual. Mas ela gera estranheza entre os pares dela, né? Normal. Assim, você acha que os nossos também não acham? É isso que eu ia te falar. Imagino também que você também deve gerar polêmica, porque enfim. é uma sociedade dividida, né? Uma sociedade desigual, ela não produz um pensamento colaborativo. Pelo contrário, ela produz um pensamento de estranhamento, de não aproximação, de abismo, não de pontes, de distanciamento e não de colaboração, né? A gente prefere mais ter dedos apontados do que mãos dadas. É uma tensão da sociedade desigual. Quando pessoas ousam quebrar essa lógica, é natural que haja um estranhamento e elas passem por tensões. Eu lembro quando a primeira vez que a gente foi na mídia foi um desespero. Não pode ir na mídia, mas estava todo mundo assistindo futebol naquela mesma televisão. A gente, quando começou a falar que as empresas tinham que ser sócias da favela, vocês estão vendendo na favela. Eu não estava, os produtos das empresas já estavam nas favelas. O que eu queria discutir era como é que a relação era diferente, que a favela não fosse só um produtor de riqueza para repassar para essas empresas. A gente pudesse ter uma relação em que os favelados se tornassem gestores também. A relação já estava dada, não foi o que eu criei. Eu estava querendo introduzir outro tipo de relação. Então, tudo que a gente ousa gera tensão. Quando eu faço um Expo Favela no centro de eventos e vai toda a elite política, intelectual, empresarial, artistas, né, figuras públicas de idade, e junta essas pessoas com a favela que estão lá de igual para igual, gera um estranhamento também de todo mundo. Mas o que o Luciano Huck tem a ver? Ele é o maior comunicador do país, mas também estamos com o Condzilla, que é o nosso. Né? Eu levo o Tasso Gereissati, mas levo a Catiana Pena, então eu levo liderança, levo a Mônica Silã, e eu vou levando. Para produzir uma sociedade, porque assim, muitas vezes a gente ficou muito preso, e aí eu acho que voltando para a Tiziana, de que a elite virou o conceito de pessoas que têm dinheiro.
E, na verdade, a elite deveria ser os melhores de qualquer categoria. Então, nós devemos formar elites que estão preocupadas em produzir um projeto de país, e não só de um governo, de um partido ou de um político, até porque esses grupos passam, as nossas agendas permanecem. Então, para mim, Tiziana está num lugar que eu acho que a gente tem que produzir essas agendas. Eu acho que ela vai produzir estranhamento, mas também vai produzir muita identidade, vai produzir muita descoberta. Tem gente que queria colaborar e não sabia como, está descobrindo agora. Exato. Não é por maldade, não. É por uma alienação, talvez desinformação. Mas existem pessoas que querem colaborar, mas muitas vezes não sabem como. E aí, para esse caminho de mostrar o caminho, de falar para as pessoas... Mas aí muita gente pensa que é doação. Por exemplo, o que ela faz, né? Que ela capta recursos para investir nessas empresas, né? Essas empresas pegam esse dinheiro de empréstimo, né? Pagam a um juros baixíssimo, né? Assim, comparado com qualquer banco, enfim. Tem uma parte que vem tem um aporte que é feito para poder, enfim, financiar. Mas muita gente que ela chegou junto para colocar dinheiro, né, nesse projeto, acha que é doação. Não, eu já estou doando para não sei aonde. Não, não é doação, é investimento. Você vai investir nisso. Então, assim, realmente tem uma... É porque ficou muito demonizada a questão do dinheiro, né? Você não pode falar de dinheiro. Quando a CUFA falou que era uma instituição social com fim lucrativo, todo mundo... Mas não é o lucro pelo lucro, é o lucro para você pagar a conta da sua sede. A internet, dia 30 chega as contas, os boletos, eles não recuam, por melhor que sejam nossas intenções. Os boletos, eles vão chegar. Não tem, você tem uma certeza que vai chegar o boleto, senão não tem outra. Então você precisa fazer recursos. Eu, por exemplo, vou fazer uma Taça das Favelas, mas as minhas placas, eu tenho ali os meus patrocinadores privados e que estão bancando aquela placa para eu poder terminar a Taça das Favelas. Como é que eu mantenho os projetos de futebol com os jovens? Como é que eu mantenho as atividades da organização acontecendo? Como é que eu pago salário para as pessoas? Então, eu preciso produzir uma receita para compartilhar com essas pessoas. Do contrário, a pessoa vai ficar ali legal, eu dou um tempo, vou segunda, não vou terça, aí o meu filho adoeceu na quinta, eu não tenho dinheiro do ônibus na quarta, e aí, se vai, a gente perde uma grande liderança porque você não tem uma grana básica para que aquela pessoa continue ali trabalhando, fazendo, inclusive, as coisas que ela já faz no território. Zezé, tu falou da iniciativa privada, né, que você trouxe, né, dentro do teu trabalho, a iniciativa privada para estar investindo na favela e tal, mas também a iniciativa pública, né? Sim. Assim, e aí eu queria te perguntar assim, como é que você dialoga com diferentes partidos, porque no teu livro, que eu já citei, vou mostrar aqui, Preto Zezé, das quadras para o mundo, que é de 2019, esse livro, mas vai ter segunda edição, né, que você falou. Vai. Você vai de Ivo Gomes a Luiziane Lins. Entendeu? Que, por incrível que pareça, eles não estão distantes nas ideias, pode acreditar nisso. Mas em partidos, né? Mas os partidos, eles mudam, as conveniências políticos eleitorais. Eu prefiro vê-los, do ponto de vista pessoal, são pessoas queridas que eu quero ver. Inclusive, encontrei o Ivo esses dias na rua com os filhos dele, que eram pequenininhos, agora então, galalau, como a gente diz aqui. Mas são pessoas que eu, inclusive, acho legal quando respeitam essa nossa posição, deles entenderem que eles estão gestores públicos. O político, quando ele está em campanha, ele é de um partido. Quando ele é eleito gestor ou de uma prefeitura, de um estado ou de um país, ele tem que gerir para todo o país, todo o estado e todo o município. E ele tem um tempo ali para cumprir. Então, fico feliz, quanto sociedade, quando eu encontro um gestor que entende que o Estado não lhe pertence, que ele não está ali até o final da sua vida, e ali não é um projeto pessoal, o dinheiro não é dele, o dinheiro é da sociedade. Então, esse tipo de debate, por mais amizade ou proximidade que se tenha com algum deles, a nossa relação é institucional. Então, na medida que é institucional, eu tenho que discutir com os gestores. Eu não estou discutindo com o PSDB, com o PT ou com o PSB, eu estou discutindo com um gestor que foi eleito num processo eleitoral onde todos os candidatos concorreram, uns perderam, outros ganharam, e eu vou ter que dialogar a nossa agenda. Essa é o central, não é sobre quem está na cadeira, é sobre qual é a nossa agenda e o que a gente vai pautar ao gestor. Isso tem sido a nossa busca para garantir políticas públicas de Estado, porque a gente quer que o Estado funcione e devolva os recursos públicos que arrecada na sociedade através dos impostos, até porque a CUFA não quer substituir o Estado. A gente quer ser inspiração, como a gente foi aqui na Areninha, como a gente está ocupando espaços no Brasil, como a gente está orientando políticas de enfrentamento à violência, coisas que a gente está produzindo no território que podem ajudar a inspirar o poder público a fazer algo maior. Mas a gente não quer substituir o Estado. Então, para nós é muito tranquilo, embora muitas vezes os próprios pares ou alguns outros movimentos achem intenso, porque esses movimentos ainda vivem
no apegamento às suas escolhas político-ideológicas, eles querem impor isso para todo mundo. E a gente acaba também... É normal, é do jogo essa pressão, essa tensão. Como se tu só pudesse dialogar com pessoas de um determinado... Isso é ruim porque, por exemplo, se eu for olhar essa coisa, vamos pegar um tema, a letalidade policial, né? O Brasil é o país que a polícia mais mata, mas também onde a polícia mais morre. E nós temos quando há uma violência da polícia em São Paulo, aí se associa que o governador é fascista, isso. Mas se essa mesma polícia comete uma letalidade no estado onde é um governador progressista, aí ninguém chama o governador progressista da mesma coisa que chamou o político mais à direita. Então, eu não posso me guiar por essas lógicas, porque, para mim, a vida é a vida, seja em qualquer lugar, independente se o gestor é de direita ou de esquerda. Eu acho que a polícia não está para matar as pessoas, está para garantir a vida. Até porque eles morrem também nessa atividade. Então, para mim, a definição é a vida e a política pública que não termine nisso. Porque, para mim, é trágico. A polícia mata a gente em São Paulo ou mata a gente na Bahia, independente de quem é o gestor público do momento. Eu não posso deixar que o meu ativismo ele seja guiado pelas conveniências do momento. Eu perco credibilidade na sociedade, eu prejudico a minha reputação e eu torno ainda mais descrente a possibilidade das pessoas crerem que políticas públicas funcionam. Então, é preciso ter claro um pouco isso. Para nós está muito claro há muito tempo. Agora, não é um caminho fácil, às vezes é tenso, porque você tira uma foto com um governador porque foi lá apresentar um projeto, daí o povo vai e detona, outros lhe elogiam, depois você tira com outro. Deve dar um nó na cabeça das pessoas, às vezes, que querem botar a gente num quadrado, quando, na verdade, o nosso princípio é transitar sempre que for necessário para encaminhar nossas pautas. E como é que tu pretende se comportar nesse ano eleitoral, né? 2024? Como a gente se comportou o tempo todo. A CUFA não participa de processos eleitorais, a CUFA tem produzido encontro com gestores, sejam prefeitos, governadores ou candidatos a presidente. Apresentamos um conjunto de pautas que a gente junta com lideranças de favela do país todo e fazemos uma apresentação dessas pautas. Eles assinam uma carta compromisso com a CUFA. Porque assim que porque passar a eleição, o gestor ganhar, a gente vai lá de novo, voltar com aquele mesmo documento e dizer, o senhor foi lá nos visitar. Hoje você é conselheiro da CUFA, né? Sim, assim, você foi conselheiro da CUFA. Por mais de 10 anos presidente. Sim. Mas aí, então, enquanto conselheiro da CUFA, assim, você coloca teu voto nas redes sociais? Não, porque eu acho que isso repercute para a instituição. Meu voto é uma questão muito pessoal, a escolha é minha. Então, é sigiloso. Tenho que preservar a instituição, né? Tenho que preservar a instituição. E aí eu sei o tanto que a minha figura, até porque eu sou resultado do trabalho da instituição, eu não sou resultado de mim mesmo, né, da minha vontade. Então eu tenho que ter responsabilidade com um conjunto de pessoas que estão lá. E aí, se caso, na CUF é assim, quem quiser disputar algum processo eleitoral tem que sair da instituição. Tem que deixar claro, assina uma carta, põe em rede social que está saindo e vai viver sua vida. Para não misturar as coisas, até porque você vai prejudicar as pessoas. Porque se você se apega a um grupo no Estado, como nós somos instituição nacional, vamos dizer que eu me apego a um grupo mais à direita no Sudeste ou no Sul do país. Eu vou me prejudicar as CUFAs que estão aqui em estados que são governadores mais à esquerda, digamos assim, no Nordeste. Então não pode ter tem que ter uma linha de orientação que trabalho que a gente faz. Isso não é uma gestão fácil por ser uma entidade nacional, porque as pressões o tempo inteiro. É óbvio que todo mundo queria alguém da CUFA fazendo campanha para o seu candidato, né? Mas é bom que as pessoas respeitam a gente. Eu fico muito feliz de ser compreendido hoje. Mas demorou muito, foi tenso. Não é fácil, ainda mais na polarização que a gente vive nos dias de hoje. Né? Assim... Isso. Essa polarização ela é mais no mundo político. Na vida real, ela tem sido pouca. Porque na vida real... Falo na vida real, não é na rede social que tenta imprimir uma ideia de vida real. Na vida real. Você tem há tempos que numa família tem uma pessoa que é mais progressista, uma que é mais conservadora... Eu acho que a gente tem um pouco que olhar para essa polarização pensando o seguinte. As escolhas eleitorais das pessoas são importantes? São. Mas classificá-las por isso é ignorar as suas motivações. Vamos dizer, eu vou pegar aqui um caso de uma mãe, hoje numa favela de cada 10 lares, 7 são dirigidos por mulheres, mães solo. Sim. Muitas vezes tem filhos de 12, 13 anos ali, 14... segura a onda sozinha. Essas mães, elas saem de casa morrendo de medo que seus filhos se envolvam com droga, sofram violência da polícia, se envolvam com uma criminalidade. Então, na cabeça delas, a agenda de segurança pública, na sua vida, ela é prioritária. Então, é natural que elas se identifiquem com candidatos que prometem a ideia de segurança pública para botar polícia, prisão, um discurso mais de lei e ordem.
eu posso até discordar que ela escolha um candidato de extrema direita ou mais ligado a essas pautas policiais que vão dizer que vão resolver tudo com polícia. Eu posso discordar dela, mas não posso desmerecer e nem desqualificar a motivação dela, que é super legítima e honesta, de ter seus filhos seguros em casa. Então, acho que quando a gente baixa a bola um pouco para entender essas motivações, nós vamos vendo que os distanciamentos são bem menores. Não são assim tão... Até porque é uma sociedade que, embora tenha valores, costumes conservadores, que geram tensões, na prática, o crente, o macumbeiro, eles precisam de uma linha de ônibus que passe decente. Na prática, o cara de esquerda e de direita precisa da areninha que funcione. Na prática, o cara na favela que é mais ligado a uma coisa progressista social e o que é mais ligado à igreja evangélica, eles também precisam que a UPA funcione. Então, na prática, num país desigual, precisa da presença do poder público para todo mundo, porque é uma sociedade que o Estado não existe. Eu vejo os economistas, às vezes, que eu vou no debate falando do Estado mínimo, Estado enxuto, Estado isso, Estado magro, Estado gordo. Eu falo, parte do princípio que em alguns lugares o Estado não existe, quando existe os trabalhos são precários. O serviço, a qualidade de serviços públicos do Estado. E aí você começa a levar a discussão para um lugar que é mais distante, que é o lugar da vida real, da necessidade das pessoas. Né? A gente está vendo tantos debates que o pessoal polariza por coisas tão básicas. Né? Esses dias eu fui num negócio que o pessoal... mas eu não vejo vocês entrando nessa discussão do gênero neutro, do banheiro, que isso é importante. Só eu acho que toda a agenda relacionada a LGBT ela é super importante no país que mais mata travestis, pessoas trans e tal. Mas na favela, quase metade das pessoas não tem nem o banheiro. Então, eu tenho uma prioridade, eu tenho uma casa antes para me lutar, entendeu? Então, assim, quando a pessoa quer, vamos legalizar a maconha já vejo todo mundo fumando, eu tenho que legalizar arroz com feijão primeiro. Então, eu tenho que ter algumas, quando eu olho aquele lado da motivação, entendeu? Eu tenho que ter algumas agendas que motivem as pessoas a estar próximo. Porque a política grande é essa. Quem soma mais tem mais força. Você tem uma agenda que mobiliza mais gente na sociedade, você vai. E aí as pessoas começam também a sair um pouco, se deslocar e ver, que estupidez, eu estou aqui por causa de uma cor, de um time. Porque depois, quando a sociedade vai se frustrar, porque os políticos elas estão brigando na rua, tipo torcida, eles mudam de partido, amanhã eles estão aliados, depois eles brigam de novo. Você é uma novela. Ali, entendeu? É uma novela. Então, precisa uma sociedade organizada, desvinculada dessas conveniências, para dar resposta a quem está precisando urgentemente de agendas de política pública importantes, que a gente acaba se perdendo na fumaça. E aí perde a floresta inteira. A própria história da Favela das Quadras, né? Que é a tua origem. Sim. Né? De onde você já não mora há algum tempo lá, né? Não. Minha mãe é que não sai de lá nem amarrada. Ela continua morando lá? Ela não quer sair de lá, não. Ela tem as reflexões dela e eu acho super legítimas as reivindicações. Às vezes ela fica, liga pra mim, eu quero sair, depois eu vou lá, depois vamos sair. Ela, não vou não, vou ficar aqui. Então, assim, mas qual a reflexão que ela faz? Ela faz a reflexão, eu morei um tempo na favela do Trilho, ali quando não tinha via expressa. E na época, ela tinha muitas amigas lá, porque minha mãe é daquelas que ainda vai, quando ela quer cantar os hinos da igreja, ela vai pra rua e tem uns cultos campais, e às vezes ela quer bater um tamborzinho, ela vai pro terreiro. Então bota roupinha branca e marcha. E ela tem muitas amigas dessa época. Então, a minha mãe é a mulher que resolveu a polarização rapidinho, né? A mulher que vai pro terreiro e vai pro culto. De fato, ela circula, viu? E aí... ela falou uma vez para mim que encontrou as amigas dela, das antigas do terreiro, que moravam na favela dos Trilhos, e que moravam vizinhos. Então, o Trilho e Quadra é muito perto, apesar de ter essas tensões e tretas de uma área com a outra. Mas sempre as pessoas conviveram muito. É tanta gente da quadra que mora no Trilho, gente do Trilho que mora na quadra e tal. Constituiu até família. E ela falou para mim que uma vez a amiga dela foi visitar ela e estava triste, né? Porque ninguém visitava as pessoas. Ela estava até numa casa melhor, saiu de um barraco na favela na época, derrubaram e indenizaram muito o barraco. E saiu de lá, comprou uma casa massa, mas era longe, as pessoas não iam visitar ela. Estava numa casa bonita, mas estava sozinha. E ela disse que não queria sair de um lugar para uma casa maior e bonita e ficar sozinha. Então, eu super considerei essa reflexão dela, do motivo dela ficar. Apesar de ficar pensando, mãe, a senhora está com idade, às vezes tem treta aqui, tem confusão, a senhora aqui não tem barulho, a senhora quer descansar. Então, mas é as reflexões dela, né? Ela tem os motivos dela e tem as leituras dela que eu não posso menosprezar, então eu fico sempre ouvindo as reflexões dela. Ela disse que não queria ficar com uma amiga dela que estava lá no final de semana chorando porque se sentia sozinha, sem ninguém. Aí disse, às vezes está só, ela sai, joga um bingo, vai jogar no bicho, vai para a rua conversar com as mulheres, chama o menino para cortar a cabeça. Tá em casa, né? Entendeu? Então, eu tenho também que considerar esse elemento. Muitas vezes você está numa casa bonita e está sentindo sol. Às vezes você está num condomínio bem que pode estar sentindo sol. Às vezes, tu já se sentiu assim? Já, a gente se sente, todo mundo tem o seu momento de se sentir sol, mesmo estando no meio de uma multidão. Hoje tu mora em São Paulo, né? Assim, certamente
lá em São Paulo, você não mora mais numa favela, né? Já tem um tempo. Não. Mas a hoje favela acaba sendo um habita ecossistema, né? É porque você é configurado num lugar, né? Imagina, você é configurado numa dinâmica que regula por conta própria, que se organiza por conta própria. Então, Heliópolis, o Paraisópolis, o Capão Redondo, a Zona Sul. Esse é o meu lugar. Quando eu chego lá, eu me sinto como igual. E não é uma coisa de preto ou branco, rico ou pobre, é uma coisa de cultura. Sim. Então é lá que tem o nosso É a tua programação, né? A tua programação mental. A galera fala no volume diferente, os decibéis são outros. Tipo, não é gíria, é dialeto, é outra parada, é outro... Né? E isso é legal, assim, você não perder, porque é como diz na música do rap, o dinheiro tira um homem da miséria, mas não arranca aqui dentro dele a favela. A favela não é só no sentido problema, ou tá romantizando o problema, é no sentido de valores constituídos e dinâmica de vivência naquele lugar. Né? E eu acho legal poder transitar nos mundos e não me perder de onde eu vim. Isso, para mim, é que é o barato. De eu chegar no lugar, eu me sentindo uma estranheza, muitas vezes sendo o único de onde eu vim, naquele lugar. Né? Eu fico vendo muito, assim, o que eu vejo muito. Itaí Bibim é o segundo bairro mais rico de São Paulo, lá, né? Então, eu fico vendo ali como é que acontece, como são mundos diferentes. Como a gente produziu sociedades que... Você está num lugar em que o cara sai de um restaurante, ele olha para mim e acha que eu sou o valet do carro. Aí eu estou dirigindo um Volvo, que é um carro melhor que o dele. Aí eu digo, não, cara, não dirijo esse carro mais barato do que Volvo. Aí vem um Volvo e o cara, não, mas não é isso que eu quis dizer, entendeu? Então eu estou sempre produzindo esses choques pedagógicos, eu chamo de constrangimento pedagógico nas pessoas, para as pessoas verem assim, como é ridículo partir do princípio de que você vale o que você tem, ou definir o seu lugar na sociedade por causa da cor da pele. Isso é o que eu digo que são os legados de um país escravocrata que tornam as desigualdades no Brasil, o racismo principalmente, eficiente e sofisticado. Porque não precisa ter uma placa que é proibido. O cara faz isso na prática. Ele não tem uma placa dizendo, aqui preto não vem comer. Então, quando um preto chega e come igual o cara e paga igual a ele, mas ele é visto como o cara do valet, aí não é nenhum menosprezo a quem trabalha de vale. Pelo contrário, maravilhosos. Eu pastorei carro na rua, então fui meu valet de lá de pivete. Mas tinha nem esse nome, né? É a ideia, nem tinha esse nome, era a ideia de, pelo fato da pessoa ter aquela cor, o papel dela na sociedade já está predefinido antes. Porque o cara não sabe nem quanto é que eu tenho de dinheiro para presumir que eu... Só o racismo vai explicar que culturalmente a gente reproduz esse tipo de comportamento. E como a gente aprendeu a produzir esse tipo de comportamento, a gente tem tudo e as condições dadas para a gente desaprender e aprender outros. Mas acaba que você meio que fura a bolha mesmo, no sentido de que furar. De estar nos ambientes em que outras pessoas tem que furar. Não estão, né? Então, talvez tu sinta mais isso. Sim. Né? Por estar nesses ambientes, sim, né? O tempo todo. Nesse bairro, e nesse legal, restaurante. E é uma experiência muito doida, porque o rap ajudou muito a organizar essa loucura na cabeça, né? Porque o rap ajudou um pouco ali a organizar a revolta e politizar o ódio. Então, você não ficava aquela coisa neurótica, raivosa, querendo brigar. Pô, se eu for brigar porque eu sou raça, eu brigo todo dia, toda hora. Mas tu sente todo dia, toda hora? Todo dia, toda hora acontece. Todo dia, toda hora. Eu vou te dar um exemplo. Eu parei o carro ontem para ir numa festa de samba. Aí o cara chegou e falou assim, tu veio pegar alguém aí? Eu falei, não, cara, tô chegando pro samba. Porque eu pensei que tu era o motorista da pessoa. Chegou uma pessoa aí, eu pensei que tu era o motorista dela. Então, isso é o tempo todo. E eu vou brigar com um cara desse, eu vou criar um estresse? Não, eu vou administrando cada momento, que eu vejo que tem ali um negócio. Não, deixa pra lá, tal. Aí eu, não, cara, porque lá de onde eu brinco às vezes, né? Eu tava na casa de um amigo meu, num apartamento lá na Glória. Aí chegou uma menina pra limpar. E é fechado o apartamento. Então a pessoa da porta não dá pra saber. Eu falo no interfone, tô indo abrir, a pessoa não sabe quem tá indo abrir. Como eu acordei assim, apressado, eu tenho uma blusa, sandália e saí. Quando eu saí, a mulher entrou no apartamento, deu bom dia, passou direto. Fui pro elevador, o apartamento é no primeiro andar. E ela subiu. E eu deixei a porta aberta e fui pro quarto dormir mais um pouquinho, enquanto ela limpava lá fora. E ela uma negona, eu pensando, porra, será que vai vir uma negona no Rio de Janeiro? É quase certeza vir. Torcendo para não ser mais ela, negona. Aí foi lá. Aí ela foi... Kátia é o nome dela, inclusive. Kátia Silêncio, porque era o nome da cantora de forró daqui, né? Aí ela... Kátia, falando de você aqui. Aí ela passou direto. Depois, quando eu voltei, eu ouvi aquele silêncio. A mulher não entrou, não. Quando eu saí, ela estava sentada na porta. Ela achava que eu era o porteiro.
Que estava dentro do apartamento. Ela estava na frente do apartamento. Ela não tinha entrado, porque ela achava que eu era o porteiro que só abriu a porta para ela ir para o apartamento. Ela foi atrás do outro apartamento. Não sabia que era eu que estava no apartamento. Não sabia que eu era o proprietário do apartamento esperando ela para ela fazer a faxina. Entende como é sofisticado, assim, você viver? E aí ela mesma ficou meio sem jeito, que assim, na época eu sou lá do Ceará, e lá no Ceará os cearenses são danados, eles compram um apartamento no bairro assim de rico mesmo. Aí ela caiu a ficha dela, aí ela começou a contar as histórias dela, que muitas vezes ela chegou, aí as pessoas não deixavam ela entrar, porque não sabiam que ela era negra, aí ela foi para lugares que a pessoa não queria que ela estivesse perto, a pessoa não queria que ela entrasse em tal parte da casa. Enfim, ela começou a contar uma porrada de histórias dela. E aí, na verdade, todos nós temos um pouco dessas histórias para contar. Mas engraçado que ela mesma pressupôs que você era o porteiro, né? É lógico, assim. Porque você vai na Glória, o negão no apartamento lá na Glória. Não pode, ele é o porteiro, pô. Percebe? Então, isso é muito doido. Você tem que estar... E ler isso é interessante. Perceber como isso ocorre, assim. Parecia nada, mas foi uma coisa muito marcante para a minha vida e para dela. Quando a gente começou a conversar, foi que a gente começou a ver quantas histórias e quantos silêncios a gente produz para esmagar as perguntas que a gente tem o tempo inteiro gritando na nossa cabeça. Então, muitas vezes a gente ignora, a gente esquece, deixa para lá. Mas como diz também na música, né? A alma guarda o que a mente tem que esquecer. Então, em algum momento, essa coisa vai vir. Vamos falar agora de música? Bora. Porque... Eu sou meio aposentado da música. Tá aposentado? Mas uns amigos Mas eu meus... vi nos seus stories, você não tá aposentado, não. Os meus tá amigos misturando teimosos. aí samba, rap. Os meus amigos, eles gostam de fazer essas brincadeiras comigo. Eu já falei, negado, isso não dá certo, mas eles ficam insistindo, mas é legal. Alô, Belinho, Dipas, Kidney, tô com vocês aí. Vi na tua rede social, você postando um rapper, que eu acho que ele é das quadras, que ele cantou no Réveillon de Fortaleza. Não, ele é lá da Sapiranga, o Guto. Ah, ele é da Sapiranga? Eu achava que moleque ele era das bom. quadras. Nós estamos montando uma agência de artistas daqui, do Ceará. Já tem alguns artistas envolvidos, é um projeto novo que a gente vai entrar aí. Esses dias o pessoal vai saber. Conta aí. Ainda não pode. Deixa só no... Mas ali foi uma primeira estratégia que a gente montou, né? Que ele cantou participando do show da Luísa Sonza. Eu falei, Luísa, tem um moleque aí que tem que botar pra jogar. O moleque tá pronto, nasceu pronto, bota ele aí. Chamei os parceiros dele, tem o Leandro Macambira, que é o parceiro que cuida lá da produção dele. Chamei, vamos assim, vai ser assim, tal lugar, tal tempo, Réveillon, 1 milhão de pessoas, pá. Foi lindo, repercutiu, ele tá aí, já tem show no Rio, já tem festival para ele entrar, então tá bem legal. E agora vamos chamar mais outros talentos, Fortaleza é um lugar de muitos talentos musicais. Você vê, The Voice, todo final tem gente do Ceará, as grandes bandas já passou uma do galera Brasil, por aqui. todo tem instrumentistas, músicos que estão nas grandes bandas do Brasil e a gente não consegue construir o nosso circuito próprio aqui. Como a Bahia já construiu, como Pernambuco já fez. É nesse lugar que a gente vai apresentar uma ideia. Olha aí. Mas aí, mas vamos lá. Adianta só mais um pouquinho. A gente está aqui na terra do forró, né? Mas o Guto é do rap, né? É do rap. Eu não sei se é mais a terra do forró. Não? Eu não sei se é mais. A diversidade está muito grande, né? A gente passou por um tempo que 4, 5 músicos no Brasil, eles dirigiam o gosto brasileiro. Hoje é o contrário. Você tem milhares de pequenos gostos e cada um tem o seu nicho de interesse. Isso é bom, a diversidade é muito boa. E quando ela dialoga entre si, você vê um Safadão tá cantando música do Matuê, o pessoal do samba ontem estava cantando música de brega, o pessoal tá cantando música de forró das antigas, no meio de uma roda de samba, estava cantando músicas, o galera de sertanejo cantando junto com a galera do samba. Então, eu acho que produzir esses encontros, inclusive, é bom para superar as polarizações. Verdade. Tem, viu? Mas tem. Então, mas, inclusive, a você agência... falando do Matuê, é um nome que tá, né, assim... Matuê, daqui do Ceará. Daqui do Ceará. Deve inspirar o Guto, com certeza, Eu tô falando né? ele porque tem milhares de Matuês espalhados. Só que a gente precisa produzir um espaço para que eles apareçam. Precisa dar oportunidade para que eles possam mostrar o seu futebol. E precisa também criar um ambiente em que essa coisa ganhe volume. Porque tá aí, tá todo mundo consumindo. Massa. Entendeu? É por esse lugar que eu tô indo. Daqui a pouco a gente volta para cá outro dia e conta essa história. Né? Traz aí as tuas novas estrelas, que você vai lançar aí umas estrelas na música, várias, certeza. Tem várias, só gente maravilhosa. Já tem, inclusive, um evento marcado para a gente fazer um grande festival autoral em Fortaleza, que está merecendo. Tem grandes nomes da música que já são padrinhos desse festival. Né? Gente de vários nichos, inclusive, gente do funk, gente do gospel, gente do forró.
Então, é um negócio bacana, que eu acho que a música pode ajudar, inclusive, a sarar as feridas do Brasil. E tu vai cantar? Eu não sei. Sou um MC aposentado. Eu tô igual o Romário, eu fico só na área ali. Se a bola chegar, eu converto. Mas me diz uma coisa, vamos chegando aqui mais para a reta final aqui do nosso bate-papo. Mas me fala aí teus planos. A gente está no começo do ano, planos para 2024. Você falou aí da CUFA global, né? Então tem coisa importante aí pela frente, né? De desbravar aí. Muita coisa. E música, me fala e dá um resuminho aí do que está no teu radar para 2024. No meu radar, eu não vou cantar, então eu acho, né? Porque eu fico também prometendo as coisas e nunca cumpro. Nossa vida é isso, né? A contradição em pessoa. A gente diz, não vou beber, bebe, não vou comer tal coisa, come, não vou gastar tal dinheiro, gasta. Então, estou dizendo que não vou, mas eu vou ajudar muito, vou me envolver muito com a música aqui no meu estado, no Ceará. Vamos promover coisas nacionais, inclusive. Né? Agora a gente está fazendo um campeonato de quem vai fazer o samba, que vai ser o hino da Taça das Favelas Nacional. Inclusive, dia 13 agora é a final lá em São Paulo. Uma final entre feminino Rio e São Paulo e masculino é Espírito Santo, Paraná. Foi legal, vai ser bem bacana. Vai ser no estádio do Canindé, da Portuguesa, lá em São Paulo. Estou, inclusive, viajando para lá, para isso. A gente montou uma escola de tecnologia aqui em Fortaleza agora. A gente vai começar... do Tec? A gente esteve lá, um repórter da gente foi lá. Então, a gente está trabalhando nessa área, que eu acho que é uma área importante, preparar a favela da tecnologia? Muito. Cibersegurança, programação, mídia digital. Que é no Barroso, né? Na sede da CUFA. Montamos uma central de articulação e negócio, formação de liderança no Poço da Draga, que eu acho que vai ser também uma coisa estratégica ali, né? Vamos atuar muito forte na área da Praia de Iracema como um todo, mas especificamente a partir do Poço da Draga. Estamos preparando uns projetos relacionados a turismo, questão ambiental, que já também a gente vai apresentar um pouco, alguns parceiros já estão fechados. Vamos fazer um festival, já está definido fazer um festival de gastronomia das favelas. Vamos fazer também. E vamos aqui em Fortaleza. Vai ser bem legal o projeto, vai ser bem legal. Está bem estruturado, bem avançado já. E vamos também preparar algumas coisas do ponto de vista de economia, né? A Expo Favela vem de novo, mas eu quero preparar um circuito de organização de economia de base na favela. A favela no Brasil hoje produz 220 bilhões em poder de consumo. Isso tudo passa à margem de regularização, de incentivo de crédito, de regulamentação, de acesso a ambiente de negócios. A gente precisa dar um pouco... A Expo Favela é um pouco também essa nossa entrada na agenda econômica. Né? Assim, se a gente for pensar. Né? Então, a gente está tentando trazer essas questões. E tem outras questões que também vão meio... A vida nossa é meio orgânica. Então, a gente está aqui num rumo, precisa mudar para tal lugar. A gente muda. Então, vamos fazer tal coisa. Então, tem outras coisas que estão no radar. E, pessoalmente, ainda quero ali aproveitar mais. Agora eu estou mais um pouco mais para cá, para Fortaleza. Viver um pouco assim... José já está com 7 anos, Pandinho. Então, tem que estar ali mais para perto, cuidando, né? Essa coisa da música. Eu quero terminar meus 2 livros. Eu estava fazendo 2 livros durante a pandemia. Um era sobre a pandemia, que era a favela mais forte que o vírus, e o outro era um que eu comecei a escrever, já mandei até para a editora, que eu ia fazer pela editora da Djamila Ribeiro, chamado Constrangimento Pedagógico. As minhas vivências do racismo pega em flagrante, entendeu? Que eram essas vivências que a gente pega o racismo ali e dá uma desenrolada. Então, fazer um pouco disso. Estou entrando na área do audiovisual também. Vou fazer um documentário aí sobre um tema muito importante na nossa cidade, assim, documentário com status de filme, parceria com Edmilson Filho, nós estamos dirigindo esse negócio, vai ser uma coisa bem bacana. Para esse ano? Para esse ano. A gente vai explodir tudo. É muita coisa, né? Tô te falando. E muita gente chegando. Gente boa. Mas acaba que tu trazendo esses projetos aqui para Fortaleza, você vai acabar ficando mais tempo aqui, né? Tem um time rolando, né? O Pequeno aí comanda o time bem. Pequeno é nosso presidente estadual aqui da CUFA Ceará. Tem feito grandes entregas. A Taça da Favela quase só vinha para os eventos de abertura e tudo. Ele tocou tudo sozinho. Então, e lógico, a gente conversa, articula, porque essa coisa também do título na CUFA ela é muito para fora, para dentro, todos nós estamos preparados para ser soldado general. Mas vem cá, tu mora em São Paulo há quanto tempo? 3 anos. E aí tu tá nesse teu filho mora aqui em Fortaleza? Mora aqui em Fortaleza. Ah, então tu fica no vai, vem. Aí essa idade também passa rápido, daqui a pouco o menino vai precisar de mim para pai, faz um pix. É que às vezes os momentos que ainda são fofinhos, ainda brinca ali, tem as coisas engraçadas que fala. Tem que viver isso, né? Essas coisas nossas de favela, viver a paternidade é difícil, porque você tem que trabalhar, tem dureza, é muito difícil, né? Muito corre que você tem que fazer, como a gente diz na favela.
Mas o corre... Não tendo o espaço, corre tem não que para. cuidar. Mas tem que arrumar mais espaço para viver a paternidade com os filhos mesmo. Nem que seja ali, mas com qualidade, aquele tempinho, né? Senão a gente também acha que é só dar um brinquedo pro filho, dar um negócio, dar um celular. Não, tem que participar tem que de dar verdade. ali. Senão a gente fica... Já baixa as telas escravizando as crianças. A gente sempre entrar ali também, já era. As telas vão levar nossos filhos embora. Mas tu teve um pai que participou, assim, da tua vida, assim, essa muito paternidade. Dureza, né? A vida dele começou a trabalhar pivete. Então, a minha mãe, na verdade, era que tinha mais liderança de pai, né? Minha mãe é que puxava o bonde. A minha mãe era pintora, carpinteira, ia pra rua, né? A gente envolvia em briga de gangue, ela ia lá, negócio de polícia, ela ia lá. Então, era a referência de puxar o bonde foi sempre da minha mãe. Meu pai era um cara mais mantenedor ali, batalhador, começou a trabalhar cedo, né? Sustentou as mães quando criança saindo. Então, muito vivência nossa também, escolher entre estudar e trabalhar, porque as notas azuis, infelizmente, não traziam o mesmo resultado que as notas de dinheiro, né? Muito duro. Hoje eu fico feliz de ter gerações nossas na favela entrando na universidade, se formando, né? Vejo os moleques postando na quadra, sou advogado agora, sou arquiteto, sou jornalista, acho legal. Fico orgulhoso pra caramba, porque a minha geração escolher, né? não teve... Nem sabia que existia a universidade. Isso é muito doido, porque não está nem no meu horizonte de ambições. Eu quero chegar naquele lugar, né? Hoje não. Hoje já as pessoas já vislumbram isso, eu fico feliz. Então já é sinal de mudança. Boa pra caramba, pra quem viveu 90, 2000, 2010, 2020, eu vi todas essas mudanças irem virando, do analógico pro digital. Foi-se embora para 2024, né? 2024, tem muita coisa pra gente fazer. Eu estou bem otimista, apesar de realista com a complexidade do desafio do Brasil. É isso aí, brigadíssima, eu que Zezé, agradeço, hein, pela sua participação. Até que enfim, demorou, mas eu vim. Foi uma honra, viu, te receber aqui. Obrigado. Sucesso aí nos seus projetos em 2024. E eu volto aqui para contar depois. Volta aqui, porque tem coisa que você deixou um suspense aí no ar, viu? Tem muita coisa ainda que vai acontecer. Obrigada. Valeu. A gente conversou hoje com o Preto Zezé, uma das maiores lideranças das favelas brasileiras, empreendedor, empresário, produtor cultural, escritor. Você que gostou aí do nosso conteúdo, acompanhou a gente até aqui, eu peço que deixe o seu like, o seu comentário, se inscreva nos nossos canais, no YouTube, no Spotify. Toda essa interação é super importante para a gente, tá joia? Então a gente se vê no próximo episódio.